Jó, capítulo 26. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Versículo 14. Conforme o dicionário, a palavra conselho significa aviso oferecido sobre o que alguém deve ou não fazer em alguma situação. Recomendação, geralmente associada a alguém prudente, sensato e de bom senso. No capítulo de hoje, Jó ironizou o conselho de Bildade e questionou a origem de suas palavras. Mencionando o conhecimento científico da época, Jó mostrou que também era um homem dedicado ao estudo da natureza e como esta é uma revelação do Criador. Através de símbolos naturais, Jó exaltou a soberania de Deus e a limitação humana em entendê-la. A profecia de Isaías quanto à primeira vinda do Senhor declara o nome de Deus em alguns de seus infinitos aspectos. Dentre eles, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro, Isaías capítulo 9, versículo 6. E dentre os atributos do Espírito Santo está o conselho, Isaías capítulo 11, versículo 2, Provérbios capítulo 8, versículo 14. Quando depositamos a nossa confiança em Deus e em Sua palavra, estamos pisando em terreno sempre seguro e estável. Ainda que as coisas do alto sejam grandes demais para a nossa mente ilimitada, o Senhor nos deixou revelado tudo o que precisamos saber. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Mesmo que a comparação feita por Jó seja uma realidade até mesmo para os mais fervorosos cristãos, que leve sussurro temos ouvido dele, a garantia de Deus de que a revelação que nos foi dada é suficiente deve encher o nosso coração de paz e da certeza de que temos um Criador cujo conselho é infalível. Assim como nos sentimos seguros em aprender um determinado assunto de quem seja um especialista, devemos confiar naquele que é especialista em transformar e salvar vidas. Mas semelhante aos degraus acadêmicos, o Senhor também deseja que subamos cada dia mais alto os degraus de seu conhecimento. Que nenhum conselho humano seja colocado acima do perfeito conselho das Escrituras. Temos à nossa disposição a palavra de Deus e o seu intérprete, o Espírito Santo. Se nos apegarmos com confiança ao assim diz o Senhor, nenhuma palavra humana de origem duvidosa ou maligna poderá abalar a nossa fé. Como Jó, olhemos também para o segundo livro de Deus, a natureza. Porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, estudantes do conhecimento que salva. Rosana Garcia Barros.